megabits, fazer o quê, né? Isso é Santiago, rapaz. Tudo que a gente participa. Nelson. Oi, Alexandre. É 1 milhão de mega. Podemos começar. Fica à vontade, fica à vontade. Já... Orientações de como a gente vai proceder para facilitar, não é isso? Sim. Bom, então vamos começar. Boa tarde a todos e todas que estão hoje virtualmente nessa sala de aula. Eu quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, dizer o quanto é importante, nesse momento que nós estamos vivendo dificuldade, poder realizar um evento como esse, uma semana inteira de aprendizado, uma forma também da nossa cabeça sair dessa pandemia e se focar dentro da nossa área. Eu quero agradecer a doutora Daniele Carvalho, que se predispôs desde a época que nós lançamos a chapa a assumir a ESA, e 1 ano e meio quase depois nós conseguimos fazer o lançamento da ESA com uma semana jurídica muito importante para todos nós. Eu preciso agradecer aqui, eu sei que não está na sala, mas o doutor Rodrigo Plaza, presidente da OAB Campo Grande, e o doutor Victor, que é o presidente da ESA, o diretor da ESA Campo Grande, por todo o apoio que eles deram para que nós pudéssemos implantar a ESA aqui em Queimadas. Não poderia deixar de falar. Tem um presidente aqui, doutor Eduardo Salles, muito bem-vindo, doutor, nesse momento nosso aqui. Doutor Nelson, eu só tenho que te agradecer mais uma vez por essa parceria firmada conosco, nas palestras, nos cursos, nas atualizações. Você é um cara nota 1000, capaz, inteligente, e eu sei que você hoje vai ter muita coisa para poder falar. Agradeço também Douglas, Juliana, que tem dado um suporte absurdo na criação, no desenvolvimento, nos ajustes. Temos que reconhecer que nós não somos nada sozinhos. Sempre temos pessoas importantes que fazem as coisas acontecerem. Então, esse momento, para mim, assim, é de muita alegria. Cada colega que hoje está há quase 60 dias, né, desde o dia 18 de março, hoje podemos ver alguns aqui. E aproveita. Eu quero passar a palavra à doutora Daniele para falar alguma coisa, e logo depois, Nelson está com a palavra. Foi para mim? Eu nem ouvi, cortou. Foi para mim a palavra ou para Juliana? Para mim? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Nós, como o Alexandre falou, nós tivemos essa conversa tem 1 ano e meio. A educação é a minha missão, de vida, assim. Estar na ESA hoje se alinha totalmente a esse propósito. Eu espero poder contribuir cada vez mais, com esses cursos de formação, com essas conexões tão importantes, como o Alexandre falou. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. E sem essas pessoas, esses palestrantes maravilhosos, o Dr. Nelson e todos os outros que virão durante essa semana, que prontamente, aceitaram o convite e toparam essa ideia de vir, contribuir com a nossa formação, porque a formação é um processo, a gente nunca está completo, é sempre um processo. E dentro desse processo, contar com estas pessoas é muito gratificante. Eu espero que vocês tenham uma semana incrível, que nós consigamos atingir esse objetivo, e passar por essa jornada da melhor forma. Obrigada, gente. Juliana. Juliana. Perceber. Parou, gente? Eu acho que congelou o da Juliana. Acho que o dela congelou. Nelson, o dela pode começar você, e depois ela fala no final, não tem problema. Tudo bem, sem problemas. Bom, então vamos lá, né? Boa tarde a todos.
Acho que tem um microfone aberto ainda que está resplandecendo aí. Acredito que pode ficar atrapalhando um pouquinho. Isso. Vamos lá. Então, novamente, boa tarde a todos. Eu não vou ficar me apresentando porque eu estou em casa, né, Alexandre? Alexandre já fez toda a apresentação que tinha que fazer. Já tenho acompanhado, nós temos acompanhado essa caminhada desde antes, né, de gestão, né? Alexandre não é um presidente para mim, sempre sabe disso. Ele é um amigo nessa caminhada com quem eu aprendi muito e tenho aprendido a cada dia nas nossas conversas, nos nossos debates, nos nossos questionamentos. Até mesmo quando divergimos de opinião, nós aprendemos juntos, né, Alexandre? Eu acho que isso é bonito na nossa vida. Então, eu estou muito feliz porque eu tenho certeza que eu estou em casa. Queria agradecer a você, Alexandre, queria agradecer a doutora Daniele, que tem vindo fazendo esse trabalho com tanto carinho, com tanta dedicação. Nós vemos o sacrifício dela de conciliar a vida pessoal, a vida profissional com a vida de mulher de ordem, porque esse trabalho aqui é um trabalho de homens e mulheres de ordem. São pessoas abnegadas, são pessoas que têm carinho pela profissão. É um trabalho que não se ganha um centavo por estar ali. Na verdade, só acumula as dificuldades, os problemas e a certeza de querer um mundo melhor para a advocacia. E o Alexandre e toda a sua equipe está de parabéns por isso. Bom, gente, eu fui convidado a fazer a abertura da semana jurídica, dessa primeira semana jurídica aqui na OAB de Queimados. Fiquei muito feliz por isso. E me perguntaram qual seria o tema que eu gostaria de falar. Bom, eu não escondo de ninguém que eu sou especialista em direito tributário, direito previdenciário, só que eu fui abraçado pelo direito das famílias desde o meu terceiro período de faculdade. Eu aprendi a amar o direito das famílias quando eu estava ainda como estagiário na Defensoria Pública, e esse amor ele só veio a crescer no decorrer do tempo. E com todo amor, né, ele vem no processo de namoro, ele vem no noivado e chega até o casamento, não é isso? E eu acabei casando com o direito das famílias depois de formado, depois de pós-graduado, eu venho casando agora com o direito das famílias. E dentro de uma grande caminhada que nós fizemos, nós instituímos o núcleo do IBDFAN Nova Iguaçu Mesquita, onde eu agradeço muito a presença nessa tarde também da doutora Érica Bris, da doutora Cíntia Santiago. Por gentileza, se algum outro colega eu não vi, participante do núcleo ou participante da CDCA do Rio, por favor, me desculpa, porque eu não consegui abrir o chat aqui ainda para poder ver os participantes. Mas, enfim, todos que foram convidados, sintam-se abraçados do início ao fim da lista de chat, sintam-se abraçados, tá bom? Marcelo, um abraço para você também. Juliana está como presidente da Comissão de Direito da Criança e Adolescente, não é isso, Alexandre? Sinta-se abraçada, fico muito feliz, não vou deixar de citá-la, porque tem feito um trabalho ali aguerrido, um trabalho de muita luta também, tem participado de muitas atividades, tem se demonstrado presente não somente como presidente de comissão, mas como mulher de ordem também, e isso é muito interessante, porque é desde novo que começa mesmo. É advogada recém-formada, mas é uma advogada que tem uma extrema capacidade. Eu agradeço por isso. Gente, me chamaram para falar sobre família. Então, eu não tinha como deixar de falar de família, até porque o nosso tempo é um tempo bem corrido, e eu não vou ficar me estendendo falando sobre questões técnicas, mas vamos falar muito sobre as questões que estão ocorrendo no nosso cotidiano agora. Até porque tem muito advogado que, inclusive, já está com medo de trabalhar. Sabia disso? Tem gente que está com medo de colocar processo e sem saber o como fazer, para onde, o que vai fazer, como vai fazer, a falta de expectativa que o judiciário tem colocado as pessoas. E, sinceramente, nós como profissionais, nós estamos observando que realmente esse medo é um medo cabível, né? Porque a insegurança que nós estamos vivendo é uma insegurança num contexto geral. Não é só o advogado que está com medo das coisas que estão acontecendo, mas os juízes estão com medo, os juízes estão preocupados, os defensores públicos, os promotores de justiça, todos eles estão preocupados com o que está acontecendo.
Então, eu vim trazer a fala sobre famílias, a atuação judicial em época de pandemia. Bom, tá aparecendo para vocês na tela os slides, Alexandre? Dani? Acho que vai aparecer agora, né? Isso, tudo bem. Tá ótimo. Eu vou deixar um bom tempo os slides para a gente conversar, até porque fica mais fácil, fica mais dinâmico o nosso trabalho. Não queria deixar de citar e deixar, desde agora, um abraço para a doutora Silvana do Monte Moreira, que é presidente da Comissão de Direito da Criança e Adolescente da Seccional RJ, que sempre apoia todas as atividades que nós estamos fazendo, sempre direciona, sempre organiza, é uma mãe para nós, entendeu, da nossa comissão. Da AMAR, da Associação do Movimento de Adoção do Rio de Janeiro, que é o nosso presidente, o Dr. Felipe Fernandes, e a Associação Brasileira Criança Feliz, que nós estamos representando como diretoria na Baixada Fluminense. Esse não é filho. Bom, ainda estou me acertando com a tecnologia. Vamos lá. Bom, para falar de família, não tem como deixar de falar hoje no direito das famílias sem elucidar primeiramente o que é o poder familiar. Então, as pessoas elas fazem uma confusão muito grande quanto à questão do poder familiar, gente. Poder familiar, nós podemos resumir da seguinte forma, que é o direito e dever de pleno exercício dos pais em relação aos filhos, de criá-los, educá-los, tê-los sob sua guarda, conceder ou negar-lhes consentimento, dentre outras tarefas. Então, nós sabemos hoje que para que um pai ou uma mãe, independente se esteja casado ou não, precise fazer uma viagem internacional, ela precisa da autorização do outro pai ou da outra mãe, não é isso? Nós sabemos também que quando um casamento ele se dissolve, o casamento ele pode sofrer o desenlace, mas a criança ela não deixa de ser filho, ela não perde o status de filho. Assim também é o pai ou a mãe. Nenhum dos dois vai perder o status de pai e de mãe. Assim, mesmo com a dissolução do casamento, uma coisa que às vezes é muito difícil de se entender e muito difícil naquele momento de nervosismo, de agitação da família, é muito difícil que aquela família consiga entender que, apesar de estar se divorciando do seu par, a criança e o pai, eles não perdem o enlace do poder familiar. O pai ou a mãe, eles não perdem o direito de exercer o poder familiar. E o artigo 227 da Constituição, ele traz para a gente que é dever da família, da sociedade e do Estado. Logo de cara ele fala que é dever da família assegurar a criança ou adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade. Então marque isso na sua vida, de agora em diante, a prioridade ao direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissão, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O artigo 227, por si só, se nós quiséssemos apartar da nossa vida hoje, do nosso ordenamento jurídico, o ECA, o artigo 227, por si só, ele já traz dois elementos que seriam essenciais, vitais, e não deixariam brecha para nenhuma dificuldade na lida com a criança e adolescente, que é a proteção integral e a prioridade absoluta. Nós temos esses dois institutos que ficam bem descritos ali, a proteção integral e a prioridade absoluta. Então, a criança ela necessita de proteção integral do Estado. A criança ou adolescente ela tem prioridade absoluta em qualquer tramitação, em qualquer relação, seja de educação, seja de saúde, seja a relação que for. Se existe uma relação entre um adulto e um idoso, a prioridade é do idoso. Se existe uma prioridade entre o idoso e uma criança, a prioridade é da criança. Nós ficamos chocados, não é mesmo? Quando nós ouvimos agora há pouco, na televisão, quando os médicos falaram que, nossa, se eu tiver um idoso, tiver que dar prioridade, eu vou dar prioridade. Gente, falando de forma muito seca na lei,
o que prevê o nosso ordenamento e o que prevê realmente, o que é o entendimento de sociedade, de construção de sociedade, infelizmente, deixando de lado a nossa tristeza, a análise nua e crua do caso que é apresentado ali, por maior que seja a tristeza entre as famílias, nós observamos que entre o idoso que já contribuiu com a sua vida, que já contribuiu profissionalmente, que já contribuiu com a sua sociedade, com a sua existência, o adulto, ele vai ter mais tempo e vai contribuir mais, isso é a visão do Estado, né? Vai contribuir mais trabalhando ele vai contribuir mais com tributos, diferente do idoso. Então, realmente tem essa divergência de opinião. Não estou expressando a minha, mas é a realidade social onde as pessoas estão ficando frustradas quando ouvem determinados argumentos. Mas ainda é criança. Se o adulto vai ter uma vida maior, imagina a criança. A criança tem que ter prioridade em tudo. Agora, vocês já pararam para prestar atenção? Quando você faz a distribuição no TJRJ, quando você clica lá em distribuição eletrônica, que você vai preenchendo todos os campos que você precisa preencher, existe uma parte onde está lá, prioridade por doença grave, tutela de urgência, prioridade pessoa idosa, prioridade não sei. Você já reparou que não existe prioridade para criança e adolescente ali? Já conseguiu observar isso? Quando você for distribuir o seu processo, daqui a pouco ou amanhã, você dá uma olhadinha, vê se você já tinha reparado isso. Eu não tinha reparado. E a prioridade da criança e adolescente, ela não é conclusa nesse momento. Bom, falando de poder familiar, o poder familiar ele não fica preso somente aqui no artigo 227. O poder familiar ele também é apresentado em outros momentos. Olha só que interessante. O artigo 222, o artigo 22 do ECA, fala que incumbe o dever de suprir os interesses dos filhos menores aos pais. Então, ele reduz a termo aquilo que o artigo 227 fala. O artigo 19 ele fala que é prioridade da família natural frente à família extensa ou ampliada. Então, a família natural, o pai ou a mãe, o genitor ou a genitora. Eu não gosto muito do termo genitor, porque você acaba vinculando muito a questão genética da coisa, né? E hoje nós sabemos que nós não observamos a questão da relação familiar através do fator biológico. Nós observamos através do fator afetivo. Mas mesmo assim, nós temos ainda o atraso em algumas ações quando nós direcionamos a questão para a preferência biológica. Então, a família natural tem sempre preferência quanto a demais tipos de família. Princípio da intervenção mínima do Estado. O Estado ele não interfere, olha só, então o poder familiar é exercido também nessa questão. Em princípio da intervenção mínima do Estado. A família ela pode ter a livre estruturação. Quantos filhos você quer ter com o seu parceiro? Você quer ter um parceiro? Você quer ter quantos filhos? Você não quer ter filho nenhum? Tudo isso está previsto a sua liberdade de escolha e de organização familiar. Você só não tem a liberdade quando você vai ferir o direito ou a dignidade de alguém. Então, quando existe o divórcio, vamos relacionar a questão dos bens. O Estado intervém na questão dos bens. Ele intervém na questão dos bens para que uma parte ou outra não venha ser subjugada. Quando existe a necessidade de oferta de alimentos, o Estado tem que intervir para observar se realmente aqueles alimentos que serão prestados de forma igualitária e equilibrada, se existirá razoabilidade, se a possibilidade daquela pessoa que vai prestar os alimentos é real, se existe realmente equidade nessa relação. Então você vê a intervenção mínima do Estado, ela está presente. Ela vai ser utilizada no momento correto. O poder familiar é tão importante que no artigo 23 do ECA ele fala sobre a falta ou carência de recursos não constitui motivo para destituir o poder familiar. Então, a falta de condição financeira não diz se aquela família tem direito ou não a exercer o poder familiar.
O pai ou a mãe ele não pode ser destituído do exercício do poder familiar porque a questão financeira dele é melhor ou pior do que o outro cônjuge. Então, isso quer dizer o quê? Que o pai que não consegue pagar a pensão alimentícia, por qualquer motivo que seja, ele não pode ser destituído do poder familiar, ele não pode ser obrigado pela mãe, a mãe não pode ser obrigada pelo pai a não ver a criança porque não paga a pensão alimentícia. Não. Vamos analisar o porquê, dar oportunidade para ele justificar, tentar entrar em acordo com a possibilidade ou razoabilidade daquele ato, mas o direito ao poder familiar não pode ser suprimido porque ele está com a redução da capacidade econômica dele. O parágrafo único do artigo 23 ele traz uma coisa muito mais interessante, que nem mesmo a pessoa que é condenada criminalmente, ela não pode ser destituída do poder familiar, salvo se aquela condenação ela é voltada diretamente para a criança ou adolescente em questão. Então, olha só como é que é interessante a questão do poder familiar. O poder familiar ele tem uma envolvência muito grande. Você, quando vai analisar alguma coisa no seu escritório, com o seu cliente, ou quanto vai movimentar qualquer tipo de ação, você tem que observar todo esse contexto. Porque você, advogado, o defensor público, o próprio Ministério Público também, o juiz, todos nós, como uma rede, precisamos observar a necessidade daquela criança de ter não somente os elementos financeiros, mas os elementos sociais, os elementos morais para a sua boa formação. Então você tem que filtrar uma determinada questão, nós vamos ver daqui a pouco, no interior do seu escritório. Quando alguém te procurar para fazer uma ação, quando alguém procurar e falar que está sendo alienado parentalmente, ou quando alguém procurar você e falar que o filho você não está tendo acesso ao filho e quer que o advogado intervenha na questão, às vezes a pessoa não está entendendo o contexto das coisas. E é você, que é a primeira ferramenta do judiciário, que vai ter oportunidade de resolver esse problema. É muito interessante essa questão. Aí nós vamos trazendo, depois desse raciocínio todo, estou indo muito rápido, gente? Tá indo tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, tranquilo. Então vamos lá. Continuando o nosso raciocínio. Trazendo agora para a situação que nós estamos vivenciando neste momento. Como está sendo difícil, né? Esse momento agitado no judiciário. Eu tive colegas que vieram perguntar sobre, inclusive, a formatação de como fazer a distribuição no judiciário. Você já tomou esse susto? Primeiro eu faço um comentário, né? Eu sempre me questionei quanto à questão do plantão judiciário ser tão engessado que tinha que ser físico a entrega da documentação. Não podia ser feito conforme todos os outros processos que nós temos eletrônicos. Então, eu ficava observando essa questão, sempre perguntava, quando eu ia no plantão, eu falava, tem alguma previsão para modificar isso? Como é que vai funcionar? E tal. E eu comecei a observar, não sei se está aparecendo na tela de vocês já, quando eu cliquei lá agora, com essa questão da pandemia, com essa loucura toda que nós estamos vivenciando, passou a aparecer, olha só que coisa interessante, passou a aparecer plantão noturno, passou a aparecer plantão extraordinário, e passou a aparecer plantão de final de semana e feriado. Então era possível, né, fazer esse tipo de movimentação, né? Tinha condição de fazer, porque para mim, de repente, que estou mais perto da capital, eu tenho uma certa facilidade. Mas essas comarcas de entrância, as comarcas do interior, como é que funciona isso? Acontece um problema, tem que vir para a capital. Acontece uma questão qualquer criminal lá em Araruama, o preso vem aqui para o centro do Rio, e o advogado tem que vir atrás para poder resolver alguma coisa. Não é assim que funciona? Nós sofremos bastante com isso. Então, eu achei interessante, porque quando você clica em cada opção dessa, você tem a observância do momento correto de cada um. Então, plantão de finais de semana e feriado, nós já temos conhecimento como é que funciona. Todo advogado que já atua através dessa questão de finais de semana já passou por isso em feriados, de ter que procurar a comarca correta para fazer a distribuição do processo. Você tem essa opção para clicar lá.
No plantão extraordinário, nós tivemos agora uma portaria, que foi um provimento que veio pelo TJ, trazendo essa questão da regulamentação que foi determinada pelo CNJ quanto ao plantão extraordinário. Então, hoje, durante a semana, aquelas decisões de urgência, de máxima urgência, que eram direcionados, que você poderia distribuir diretamente na sua comarca do juízo natural, você já não precisa mais fazer isso. Quando é uma questão de extrema urgência, uma questão que você precisa despachar para ontem, uma questão que vai ferir de forma brutal a dignidade daquele teu cliente. Então você pode colocar no plantão extraordinário, ele não vai precisar passar por toda a tramitação da comarca. Hoje nós observamos quase uma semana, 2, para resolver alguma coisa no juízo natural, por meio eletrônico, mesmo por meio eletrônico e mesmo em meio à pandemia. Mas no plantão extraordinário, não. No plantão extraordinário, quando é uma questão de máxima urgência, você consegue resolver num tempo mais agradável. E o plantão noturno, que todos nós conhecemos. Então é necessário que, como uma dica, nós venhamos a observar qual a importância de cada ferramenta e até mesmo não perder tempo na distribuição. Uma causa que, de repente, era só de emergência, ser distribuída no plantão extraordinário, que é uma causa que pode ser observada através de uma tutela de urgência e pode ser feita por uma distribuição eletrônica comum, certo? Então, eu queria deixar esse gancho aqui, que eu achei bem interessante para análise nossa. Caindo novamente e diretamente para família, é justamente aonde nós temos uma grande lacuna nas nossas vidas. Porque eu já vi colegas falando que não iriam distribuir ações de alimentos, não ia distribuir ações de oferta de alimentos, de exoneração, porque não ia adiantar distribuir essas ações agora. Gente, os procedimentos eles estão andando normalmente. Nós podemos distribuir, continuar advogado, você pode continuar trabalhando normalmente. Então, as ações, aonde você vai verificar ações de alimentos, oferta de alimentos, você pode trabalhar esses procedimentos normalmente. Então você precisa distribuir uma ação de alimentos, precisa de uma tutela provisória, você pode fazer isso. Eu tive agora, em meio à pandemia, fiz uma ação de alimentos, uma ação de cobrança de alimentos, e nessa ação de cobrança de alimentos, eu citei a empresa direitinho, qual era a empresa onde a pessoa trabalhava, como funcionava, quanto é que a pessoa poderia, quanto é que eu estava sugerindo o valor do pensionamento. O juiz foi e, na formatação dele, colocou os alimentos provisórios. Em tutela de urgência, foi pedido, foi solicitado, ele ofertou. Apesar da lei dizer que ele deveria fazer isso de ofício, não é isso? Apresentado a tutela de urgência, informando que, inclusive, aquela decisão interlocutória já servia como ofício para a empresa. Bom, nós sabemos que existem empresas que estão em atividade, em plena atividade. Então, eu entrei pela internet, localizei a empresa, isso no meio da pandemia, com tudo fechado, o oficial de justiça fazendo aquilo que é de extrema importância. Procurei a empresa, verifiquei e-mail, verifiquei telefone, entrei em contato com o RH, entrei em contato por e-mail, oficializei aquele pedido, organizei tudo, enfim. Em meio à pandemia, a pessoa estava recebendo desconto em folha. Então, pode funcionar? Funciona sim. Dependendo do ramo que a pessoa esteja atuando, vai funcionar sim. Dependendo do alimentando, né? Em qual ramo que ele atua. Se estiver trabalhando, se estiver em plena atividade, se estiver em folha de pagamento, ótimo, vai funcionar. Mesma coisa, oferta de alimentos, você pode fazer o mesmo questionamento. Execução de alimentos. Olha, execução de alimentos, nossa, mas como eu vou fazer, executar? Como é que eu vou executar? Já está uma situação complicada. Daqui a pouco nós vamos entrar em forma específica sobre isso, quando eu comentar sobre as modificações de cláusula. Nós temos também as exonerações de alimentos. Acontece normalmente, só que você vai ter um pouco mais de dificuldade. Por quê? Você não perde o momento de ingressar com a ação,
Só que você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque tem que citar a pessoa, tem que localizar a pessoa vai ter que responder, não é simplesmente informar e o juiz aceitar. Então você vai ter um trâmite. Só que você não perde a oportunidade de apresentar a solução para o seu cliente e deve dar continuidade à ação da melhor maneira possível. Ações de guarda, ações de convivência, são ações que estão tramitando normalmente dentro da necessidade de cada caso concreto. E aqui vem os vilões, né? Aqui nós vamos apresentando os vilões desse momento, dessa colisão que nós estamos vivenciando, que se chama Covid-19. Porque nós estamos sofrendo muito nesse momento com as situações que existem famílias que já conseguiram ter um certo equilíbrio na relação pós-divórcio, pós-ações de guarda, pós-ações de convivência. Então tem aquelas famílias que conseguiram, antes de ir, isso é até uma questão que é bem interessante, que o advogado hoje ele se prende muito à questão de, como o Fred Didier falava, do lawyer gator, que era aquele advogado que queria ir para a briga, que queria ir para a discussão, que queria trocar informação, queria brigar, queria pular no pescoço do outro. Se deixasse, ele passava por cima da mesa de audiência para apertar o pescoço do outro advogado, porque ele tinha que ser o melhor, tinha que ter a melhor resolução, tinha que ser da forma que ele queria. Que estou defendendo o meu cliente, doutor. Você tem que resolver, tem que aceitar o que eu estou falando. Infelizmente, nós sabemos que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, a tendência é que isso tudo mude. A nossa concepção ela tem que se transformar, porque você, ao resolver um problema, você pode ganhar a ação, mas não resolver o conflito. E nós temos o objetivo de resolver conflitos. A advocacia ela precisa resolver conflitos. E esse tem que ser o nosso alvo na atualidade, a resolução de conflitos. Então, quando o cliente procura, acredito que de repente alguns aqui já tiveram essa experiência no meio dessa pandemia, do cliente chegar no seu escritório ou ligar para você, ou você faz uma videoconferência e ele vira: doutor, eu quero fazer modificação de cláusulas de alimentos porque eu não tenho condição de pagar isso tudo. Doutor, eu quero executar o meu ex-companheiro ou a minha ex-companheira porque ele não está pagando o pensionamento. Houve a redução no salário dele, mas ele tem que pagar o valor integral daquilo do que foi acordado na justiça. Doutor, eu quero modificar a cláusula de convivência porque aquele pilantra ou aquela pilantra não está cumprindo as regras de isolamento, então eu quero que ele não tenha direito a ver o filho ou a filha, ou os filhos. Eu quero que ele não tenha opção nenhuma. Então, isso é muito comum. É comum no nosso dia a dia e é comum também agora, no meio da pandemia. Tem ocorrido muito. Tem muitos juízes na capital, principalmente, nós debatemos muito isso pelo IBDFAN nacional, nós temos feito alguns encontros e é uma questão, um panorama que é muito comum, está sendo comum em todas as regiões do nosso país, em todos os estados. Esse debate tem sido um debate acalorado sobre essas questões que são muito importantes. Nós precisamos realmente observar essa questão. Você é o filtro desse teu cliente. E vou ser bem franco para você, eu tenho assim, aquela preocupação, eu já ouvi isso várias e várias vezes, os advogados falam: mas aí eu não vou ganhar dinheiro. Aí eu não vou ter dinheiro, doutor. Porque senão, se eu resolver o problema no meu escritório, como é que vai ser isso depois? O meu cliente ainda vai me pagar, eu não tenho ações a fazer. E eu te convido a refletir sobre isso hoje conosco, a modificar a tua visão sobre a forma da sua atuação. Conversar também com os seus colegas, nos seus grupos de contato, os seus grupos de debate, que exista a opção de nós modificarmos a nossa visão quanto à necessidade do advogado em face a honorários. Você já parou para pensar quanto tempo você perde com uma ação de execução, ou com uma ação de modificação de cláusula,
ou com uma ação de convivência, ou modificação de cláusulas de convivência. Já parou para analisar quanto tempo? Vamos fazer um parâmetro, mais ou menos? Você ingressa com a ação, geralmente leva 3, 4 meses para uma primeira audiência, não consegue resolver, ou consegue resolver com a faca no pescoço e não fica agradável, aí vai ter que marcar uma audiência de instrução. Vamos ter um panorama que você utiliza aí durante um ano essa discussão toda, com o judiciário trabalhando com a maior carga possível de serventuários. Agora vamos trazer esse panorama para a nossa realidade hoje, para a nossa realidade dentro dessa pandemia. Você acha que a vara de família da tua comarca está trabalhando com o efetivo completo aí? Se de repente nem completo ele está hoje, não estaria normalmente. Mas será que ele está atuando de forma completa? Será que o juiz ele tem facilidade de julgar as demandas que você precisa aí? Então nós precisamos observar isso, porque você, dentro do teu escritório, você pode ser uma ferramenta de extrema valia, não só para você, mas para o judiciário também. Eu te convido a raciocinar relacionado à questão da negociação extrajudicial. Nessa época que nós estamos vivendo, você como ferramenta, você junto ao seu cliente, é a primeira barreira que você tem que vencer, é o cliente que chega nervoso, eu quero resolver porque eu quero executar o fulano, eu quero executar a fulana, eu quero mudar a convivência, tem que ser radical, e isso está uma discussão fantástica no judiciário. Você tem que apresentar para ele, você tem que colher as informações, e de repente você vai receber os honorários que de repente você iria cobrar para fazer durante um ano inteiro, você vai cobrar para fazer 2, 3 dias de trabalho. Então o custo-benefício desse trabalho que você está implantando vai ser muito maior para você. Você vai ter um ganho muito maior. Você pode cobrar, você pode verificar, tem referências de valores na tabela da ordem, que não se afastam muito dos valores que você utilizaria para fazer uma execução, uma exoneração, uma modificação de cláusula, seja lá qual for, uma ação de convivência, uma ação de guarda, e você vai resolver isso extrajudicialmente. De repente, eu perguntei, eu vou até guardar a palavra aqui da Juliana, não sei se o Alexandre consegue me responder. Alexandre, como é que está funcionando aí em Queimados o acesso cartorial? Você sabe dizer, Alexandre? Alexandre, a Dani, se souberem como é que está funcionando, o Nelson, o Eduardo também, se souberem como está funcionando, eu queria muito verificar isso, principalmente por causa da comarca de vocês. Eu vou dar o panorama aqui de Nova Iguaçu, vou dar o panorama em Nova Iguaçu, os cartórios estão funcionando, lá na rua dos cartórios está funcionando tranquilamente, só que depende de agendamento para algumas coisas. Entendeu? Na Barra da Tijuca, dentro do Altal, tem um cartório que está atendendo por drive. Tem um drive-thru do cartório. Então você agenda, você vem por fora mesmo, você não precisa entrar no cartório e você consegue resolver algumas questões, reconhecimento de firma, autenticação, alguns detalhes importantes para a nossa vida, sem ter que entrar no cartório. Então, tudo depende da localização. Eu vi a mensagem aqui do Nelson. Tá, então o Eduardo está falando, Nelson Eduardo está falando que está funcionando em regime de plantão também aí com vocês em Queimados. Então, você já pode verificar. Por que não trabalhar dessa forma? Por que nós não podemos pegar e observar, de repente, aquele teu cliente que está com dificuldade financeira e quer tentar compor uma resolução para esse momento de pandemia? Mas se você entrar no judiciário, você tem um desgaste, você tem que esperar a pessoa responder, não é uma coisa que vai ser automática, você vai ter o desgaste, a pessoa vai sofrer, vai ter execução, você vai queimar várias questões que você poderia resolver, de repente, dentro de uma via mediatória. Por que não entrar em contato com a outra parte? Por que não entrar em contato com o advogado da outra parte? De repente a pessoa não quer conversar com você.
a pessoa é mais arredia, liga para o advogado, passa uma proposta para aquela pessoa. Nós sabemos que existem várias modificações que ocorreram, né? Uma das modificações que ocorreram foi quanto à questão do teto do seguro-desemprego, não é isso? Numa MP que foi dispensada agora, recentemente, e nós temos a dificuldade daquelas pessoas que ganham até um determinado valor, se tem a carga dela reduzida. Eu até trouxe aqui, que eu estava conversando com a Juliana nos bastidores, e é isso aí, Rodrigo, MP 936, muito bem colocado. Então eu trouxe aqui um quadro exemplificativo que eu achei interessante. Quanto a alimentos, se a pessoa ela tem uma redução de 25% da carga horária, ela vai passar a receber dentro do benefício emergencial ali, se ela está trabalhando, né? Ela passa a receber 25% em benefício emergencial. Só que isso é muito bonito quando a pessoa recebe salário mínimo, recebe R$2.000. Se aquela pessoa, aquele teu cliente, que ganha R$10.000, que ganha R$20.000, ele vai conseguir compor o mesmo valor? Ele não vai conseguir compor o mesmo valor. Ele vai receber 25% sim, mas do teto do seguro-desemprego. Então imagina, ele tem a redução no valor dele, só que ele passa a receber a outra parte conforme o teto do seguro-desemprego. Então 25% de 1.813. Se ele tem a redução de 50%, ele recebe 50% pela empresa e os outros 50% mediante o teto do seguro-desemprego. Ele não recebe de acordo com o valor total do prolabore dele, do contra-cheque dele. Será que isso não vai afetar o teu cliente? A gente sabe que, pelo certo, o termo que compõe ali os alimentos, seja os termos dos alimentos, o termo de oferta de alimentos, aquilo que foi determinado para a parte pagar em termo de alimentos, já vem trazendo isso. Eu conversei sobre isso com um cliente, e ela ficou até meio chateada comigo. Eu falei, olha, você tem que entender que já está aqui, olha, vamos ler comigo. Aí pegamos o termo e mostrei para ela que ele ia receber o valor em cima daquilo que ele recebe mensalmente, a título de remuneração, a título de benefícios, a título de 13º. O que foi que o seu ex-cônjuge recebeu? Olha, recebeu isso. Foi isso que veio no contra-cheque dele? Foi. Do benefício, quanto é que ele recebeu? Recebeu aquilo. Então, querido, você não pode esperar que hoje ele recebendo 3.000, ele vá compor a você o pensionamento como se ele estivesse recebendo 10.000. Aí a pessoa ficou meio sem graça, sem entender. E essa é uma formatação que, de repente, era uma execução que não precisa caminhar. Porque foi simplesmente pela falta de entendimento. Mas para falar isso com o meu cliente, eu vou cobrar consulta para ele. Não é isso, Alexandre? Nós estamos autorizados a cobrar consulta. Você não vai simplesmente falar isso, ter ali uma conversa informal com o teu cliente para orientar o teu cliente. Então você não ganha alguma coisa? Você vai ganhar. Eu precisei ficar um ano e meio numa ação de alimentos ou uma execução? Não precisei. Eu não precisei ficar procurando bens do cliente para executar. Eu não precisei, enfim. Tem um sacrifício que às vezes nós achamos que, que são rios de dinheiro que o advogado vai receber e acaba não acontecendo isso. Então, voltando para questões dessas ações. Gente, eu vou falar para vocês que é muito importante que nós venhamos observar como está ocorrendo no judiciário neste momento. Então, eu queria trazer duas visões, na verdade são 3 visões, uma porque eu realmente, particularmente, não coaduno com o pensamento, então eu preferi deixar um pouco de lado essa análise, mas eu não vou deixar de falar, porque inclusive tem um projeto de lei que está em andamento sobre essa questão. Mas a primeira visão que eu queria trazer para vocês, que na visão de Cristiano Chaves Faria, que é promotor de justiça na Bahia, ele diz que é necessário que o advogado dos credores alimentícios busque evitar a execução de alimentos por prisão nesse momento. Olha só que loucura. Aí daqui a pouco vai virar, Alexandre, os advogados vão começar, Dani, os advogados vão começar a falar, isso é um absurdo, Nelson. Isso é um absurdo porque a prisão é a única forma mais tranquila que nós temos de receber realmente o valor.
É quando o camarada recebe lá a informação que ele pode ser preso, que ele fica com medo, ou quando o camarada é colocado logo atrás das grades, no primeiro momento a família se mexe e aparece dinheiro de tudo quanto é canto para pagar. Não é assim que funciona. É com susto que a pessoa toma, que ela quer correr e tentar resolver o pagamento. Só que você para analisar. Saiu um provimento do CNJ aconselhando que a prisão civil do devedor de alimentos seja convertida em prisão domiciliar. Alexandre, eu não sei você, entendeu? Eu sei que você é uma pessoa que tem muita consciência, tem procurado evitar, porque nós conversamos há um tempinho atrás, até quando nós conversamos sobre a Semana Jurídica, você falou daquele nervosismo de não sair de casa, de estar resguardando a família, de estar preocupado com a família e tal. Você é uma pessoa consciente. Eu acredito que você está se sentindo também, como eu estou me sentindo, em prisão domiciliar. Eu me sinto em prisão domiciliar. Dani, a Érica, nós já conversamos sobre isso. Mônica, o que você acha? Eu acredito que todos nós estamos um pouquinho nos sentindo em prisão domiciliar. E é daí para pior. Vão vir situações que já estão sendo estudadas para nos colocar em prisão domiciliar mais severa. Porque hoje nós podemos escolher, daqui a pouco nós não vamos poder escolher se estaremos ou não dentro de casa. Nós vamos passar por atos de coerção para estarmos em casa. E ele falou, olha, é mais interessante que o credor de alimentos entenda que não deve utilizar dessa ferramenta agora. E aí vem a contradição e o sofrimento que os advogados entram. Porque eles acham que a prisão é o único momento que ele pode entrar com o pedido de prisão é no início da ação da execução pelo 528. E, na verdade, a prisão do devedor de alimentos, a prisão civil de devedor de alimentos, é um dos elementos que compõem aquela tramitação. Na verdade, gente, o interesse do advogado quando entra com uma execução por prisão, o interesse dele é receber. O interesse dele é que o cliente dele receba. Concorda comigo? Eu não acredito, Mônica, que você vai entrar com uma ação quanto à questão de alimentos para ver o cara preso. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo, Tati, ver um advogado entrar com uma ação de execução de alimentos, de devedor, de prisão civil, por questão em prisão civil, com efeito de prisão civil, se o camarada não quiser ver o débito saciado. A nossa intenção é ver o débito saciado. E como é que o débito é saciado? Se nós observarmos, quando nós temos na posição de credor, qual é a forma mais prática, inclusive que o CPC informa que é a forma mais prática de ver o débito saciado? É através do valor, é através do dinheiro, é receber em espécie, não é isso? Então a nossa ideia é resolver esse problema. Só que você pode ver esse dinheiro de outras formas, não pode? Até o próprio 528 ele fala que hoje você pode protestar o devedor, você pode hoje, em questões inclusive jurisprudenciais, cassar a carteira de habilitação. Existe um grande debate quanto à questão do passaporte. Não é assim? Temos outros meios, inclusive a penhora. Então, Cristiano Chaves ele vira e fala que nós podemos tentar evitar, primeiro momento, por exemplo, você que está pelo credor, já tem uma ação hoje de execução por um pedido de prisão, hoje você pode peticionar dentro desse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia que não existe precedente. O precedente mais próximo foi lá em 1918, com a gripe espanhola. Olha só a diferença da nossa orientação. Olha o tempo que tem. Você não tem uma jurisprudência mais próxima ali para você falar sobre isso. E nesse momento excepcional que nós estamos vivendo, você pode, através da mutação dos efeitos executórios, retardar o exercício da prisão nesse momento. Você não perde o direito de pedir a prisão daquele devedor, mas você pode utilizar da mutação desses efeitos. Então, no artigo 528, se você observar, qual é o prazo que está escrito lá no CPC? É de 1 a 3 meses da prisão do devedor, não é isso?
Hoje nós temos isso previsto na legislação. E se você tem esse prazo previsto na legislação... Oi, Márcia, quer compartilhar? Não, tudo bem, desculpa, gente. Olha, eu vejo ali outra pessoa entrando. Se quiser dar opinião, quiser participar, pode participar. Mas, enfim, você de 1 a 3 meses. Quando é que começou? Nós já estávamos em março, quando começou essa loucura toda. Abril, maio, junho. Se continuarmos até junho, o período de prisão dessa pessoa já se exauriu. A pessoa não pode ser presa 2 vezes pelo mesmo período, não é isso? Então é esse raciocínio que o Cristiano Chaves Faria está fazendo. Você pode muito bem pedir, sim, localizar bens. Você que tem uma execução no 528, passivo de prisão, você pode sim pedir a suspensão, inclusive. Tem juízes na capital que já estão fazendo isso de ofício, com as pilhas e pilhas de execuções que eles têm, estão suspendendo de ofício. Pelo certo, seria a necessidade, seria de que o advogado peticionasse, mas eles estão observando um momento crucial que nós estamos vivendo, esse momento excepcional que nós estamos vivendo, e de ofício estão suspendendo a execução, porque não é prática. O doutor André Lopes, que é da 18ª Vara Criminal na capital, Vara de Família na capital, perdão, ele falou brilhantemente esses dias num dos encontros nossos do IBDFAN, que ele virou: olha, eu estou com uma pilha de processos para julgar, para determinar se eu prendo ou não prendo o indivíduo, se sai ou não sai o mandado de prisão. Mas como é que eu vou fazer isso? Vamos parar para analisar? Alexandre, imagina aí em Queimados. Como é que vai funcionar esse controle da prisão domiciliar do devedor de alimentos? Tem efetivo? Tem estrutura? Está sendo muito bem organizado? Tem tornozeleira para todo mundo que é da área criminal? Nós sabemos que não tem. Nós sabemos que falta material e falta mão de obra. Você imagina você pegar o devedor de alimentos e jogar na cabeça? Vamos figurar isso? Chega um ofício no batalhão, aí o batalhão vai ter que dispensar uma viatura, para essa viatura ir até a casa da pessoa, vistoriar, fazer uma ronda, ou ficar ligando para a casa do camarada para saber como é que ele está, se ele está em casa mesmo. Gente, tecnicamente, é humanamente possível você controlar isso. Não tem sentido você fazer isso. Ainda mais que nós estamos vivendo num momento que esse momento ele é um momento de prisão domiciliar para todos. Será que vai ter efetividade que a prisão do devedor de alimentos teria se ele fosse preso e fosse cumprida a lei? Porque é outro momento que nós temos que observar, que é se existe a provisão legal. Essa previsão legal ela não pode ser substituída por uma portaria, por um provimento, por uma resolução. Hoje, a prisão do devedor de alimentos, a prisão civil do devedor de alimentos, ela é determinada em lei, que essa prisão seria uma prisão onde eu tivesse que ficar em uma cela separada, não é isso? É uma prisão que ele não tem oportunidade de escolher se vai ficar no semiaberto ou não. Ele vai ficar em regime fechado. Essa é a expressão que eu queria lembrar. Ele tem obrigação de cumprir isso em regime fechado. E se ele cumpre isso em regime fechado, como é que um provimento, uma resolução... Isso é o pensamento de desembargadores, é o pensamento do Ministério Público, é o pensamento de vários membros da Defensoria Pública. Facilita, mas não resolve. Então você pode, aconteceu, você vai respeitar a portaria, a resolução? Vai adiantar você ficar batendo papo lá pela sua peça, falar que tem que ser regime fechado, não pode ser regime, não pode ser prisão domiciliar. Vai adiantar isso? Não vai, nenhum juiz vai contra essa questão. Certo? Mas se nós pararmos para pensar, legalmente falando, você entende o raciocínio? Se existe uma lei ordinária que fala que aquela prisão tem que ser em regime fechado, pode um provimento chegar e dizer que vai ser diferente? Não, vamos substituir isso. Não pode ser dessa forma. É muito complicado isso. Então ele fala sobre esses efeitos executórios, essa mutação dos efeitos executórios. O Alexandre Câmara,
nosso desembargador aqui do TJ do Rio, ele apresentou uma visão interessante também quanto a essa questão, pois apesar de certamente ninguém mais conseguir dizer que a prisão domiciliar não tem efeito, né, Alexandre? Nós não vamos conseguir mais dizer isso, né? Nós não vamos conseguir dizer mais que a prisão domiciliar não tem efeito nenhum, porque a gente está sentindo na pele, né? Não é não, Mônica? O que você acha? Você está sentindo na pele também, não está? A gente fica preso dentro de casa. Diga, Alexandre. Não, a grande questão que está sendo hoje colocada, aí você entra num assunto, Nelson, que, assim, por um lado, ela torna-se um pouco ineficaz devido a essa falta de controle, essa falta de viabilidade, tanto técnica, que é a ausência de tornozeleira, outro meio eletrônico, e também da impossibilidade de se prender um efetivo policial para controlar aquele indivíduo preso. A melhor opção era cumprir a lei e prender o devedor da pensão, pelo aquele prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 e mais 30. Até aí tudo bem. O grande problema é, hoje nós estamos vivendo uma prisão domiciliar em prol da nossa vida e da nossa saúde, que o povo não está respeitando em todos os municípios, e que vai ocasionar o quê? O dito lockdown, que é o único meio do povo entender. Em Niterói, isso hoje foi noticiado, São Gonçalo, Búzios, algumas cidades já estão sendo obrigadas a fazer isso porque o povo não consegue obedecer. Se nós que não devemos pensão alimentícia não cumprirmos, imagina aquele que deve estar em casa, ele também não vai cumprir. É uma coisa que acaba sobrando para nós, advogados, tentar resolver uma coisa que o Estado não dá conta. É verdade. Concordo plenamente com você. E é justamente em cima disso que o Cristiano e o Alexandre vêm falando. E eu acho muito importante. Temos também outras visões. Por exemplo, a questão de modificação de cláusula. Será que é possível você fazer modificação de cláusula? E isso é uma questão muito interessante. É possível que você venha fazer a modificação de cláusula? Então você tem, olha só, vamos trazer, Dani, eu só te peço para você me ajudar quanto à questão do horário. Se eu estiver falando demais, vocês podem me cortar, tá bom? Vamos observar a questão do... Não, tá ótimo. Pois não? Tá ótimo Bom. o horário. Qualquer coisa você pode me avisar, pode puxar meu paletó, tá bom? Tá, eu posso aproveitar e deixar já uma pergunta para você, Claro, pode doutor Júnior? Ele pergunta como fica a guarda compartilhada em tempos de pandemia. Acredito que deva ser o gancho aí que você vai entrar. Vai ser excelente, Júnior. Vai ser excelente, porque é justamente onde nós vamos bater na tecla agora. Porque nós sabemos que hoje, na teoria, nós temos como padrão do judiciário a guarda compartilhada, não é isso? Nós temos como padrão. Então, temos lá uma cláusulas de convivência onde determina que a guarda é compartilhada. A guarda tem que ser compartilhada por quê? Por tudo isso que nós falamos no início desse debate, dessa mesa de debates aqui. Nós falamos que a questão do poder familiar não pode ser suprimido do pai ou da mãe. Não pode ser retirado. Então é necessário que a guarda seja compartilhada. Apesar de que em algumas situações nós sabemos que temos lá, né? A guarda será compartilhada. Aí logo embaixo, no parágrafo seguinte, a mãe é guardiã do filho. Ficará registrado que a mãe é a guardiã do filho. Ou o pai é o guardião do filho. Gente, se existe a guarda compartilhada, não tem sentido. A legislação atual diz que a guarda será unilateral ou compartilhada. Não existe e ou. Ela vai ser ou unilateral ou compartilhada. Compartilhada não é porque o pai vai poder chegar na casa da mãe a hora que ele quiser. Compartilhada não é porque a mãe vai chegar e vai lá na casa do pai e bater na hora que ela quiser. Ela tem que respeitar o momento de convivência do cônjuge, do ex-cônjuge, do ex-companheiro ou da ex-companheira. Tem que ser respeitado o momento. Só que nós trabalhamos com a visão da guarda compartilhada. E quando nós falamos de guarda, é muito difícil hoje nós lidarmos com isso, porque nós estamos acostumados com um quadro de trabalho muito simplório. E hoje nós temos uma situação que é muito abrangente. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele trabalha embarcado. A Petrobras, ela está fazendo um quadro de isolamento prévio do seu funcionário. Ele é engenheiro, ele fica 15 dias no mar e volta 15 dias para casa.
Hoje ele não fica mais 15 dias fora de casa. Hoje ele está ficando 20 dias. Por que ele está ficando 20? Porque a Petrobras, pelo cargo dele, por alguns cargos específicos, que são extremamente necessários, coloca o camarada 5 dias antes do embarque dele, num hotel de ótima qualidade, com internet, com televisão, com telefone, com todo o aparato, lavanderia, tudo que você possa imaginar de qualidade, o camarada vai ter oportunidade ali. Só tem um problema, ele não pode sair do quarto. 5 dias antes de embarcar, ele não pode sair do quarto. Então, estava determinado nas cláusulas de convivência que ele ficaria X dias com os filhos, os outros X dias com os filhos. Será que ele vai conseguir acoplar esse tempo? Ele não vai conseguir acoplar esse tempo. Então, tem que ser observado que vai existir uma modificação ali. Então, nós vamos questionar essa modificação. Será que ele é grupo de risco? Sinceramente, particularmente, eu não vejo ele como grupo de risco. Se a empresa tem todo esse aparato, está gastando dinheiro com esse aparato para prevenir, eu não vejo esse camarada como um grupo de risco. Diferente de uma colega nossa, que é de São Paulo, se eu não me engano, de São Paulo, que ela somente trabalha com responsabilidade. O escritório dela, o forte do escritório dela é responsabilidade civil quanto a questões médicas. Ela defende o médico. Adivinha o que aparece para fazer em questão de família? Aparecem muitos médicos. Os próprios médicos já estão ali como clientes quando tem uma questão de divórcio, uma questão de guarda, uma questão de convivência. Procura no escritório dela para resolver. E é isso que ela faz no escritório quando é a área de família. Então você veja a situação. O médico hoje ele está na linha de frente. Dependendo de onde ele trabalha, ele está na linha de frente. Dependendo da situação dele, ele pode estar trabalhando numa UTI, num CTI, em contato direto com o vírus. Será que esse médico não poderia ser direcionado a esse médico uma flexibilização maior? Não poderia modificar essa cláusula para o bem comum, que é principalmente a criança? Apesar de que eu sigo muito a linha do Alexandre Câmara também, que ele fala muito sobre isso. O Cristiano também fala muito sobre isso. O nosso presidente nacional, Rodrigo da Cunha Pereira, também bate nessa mesma tecla, que apesar de termos casos em pessoas mais jovens, as crianças são a nossa menor preocupação nesse momento de contágio. Quanto à questão, não se sabe explicar por quê, não se tem dados técnicos para isso, mas os dados empíricos, a análise empírica da coisa, viu, Dani? Falei bonito agora, me senti até nas aulas de TCC. Minha professora de TCC, ela deve estar maravilhada comigo agora. Mas não é, Mônica? É isso? Metodologia da pesquisa. Metodologia da pesquisa, maravilha, lembrei a matéria, que bom. Estava aqui querendo lembrar o nome. Então, você viu isso acontecendo. De forma empírica, nós estamos observando que a menor preocupação são com as crianças. Só que mesmo sendo a menor preocupação com as crianças, nós temos a criança como um agente que pode transmitir aquela doença para outros entes. Então ele pode levar para a vovó, que mora com ele na casa da mamãe ou do papai. Ela pode conduzir o vírus. Ela pode não sofrer com o vírus, mas ela pode conduzir. Só que isso tem que ser uma coisa que vai ser conversada entre os dois. Júnior, doutor Júnior, você perguntou sobre a questão da guarda. E como é que fica? Sinceramente, ninguém sabe. Ninguém sabe. Sabe por que ninguém sabe? Porque eu vou te perguntar, a primeira pergunta que eu vou ter que te fazer como profissional, assim como eu sei que o colega vai fazer também, é qual é a situação que você vai estar analisando. Você está lidando com um casal, ou um ex-casal, né? Que tem um bom relacionamento, que visa realmente o melhor interesse da criança, se eles realmente estão querendo o melhor daquela criança, o melhor da família, se eles conseguem entender esse momento,
ou se é um casal que já terminou o divórcio em conflito, que pega aquela criança e usa aquela criança como ferramenta de disputa entre um e outro, pega a criança e joga na cara da mãe, a criança joga a criança na cara do pai, e não lembra que aquilo ali é um ser vivo, que é sujeito de direito, que tem direito a ser protegido. Qual é o caso que a gente vai estar analisando? Será que nós vamos estar analisando aqueles casos lindos? Vocês viram o Fantástico ontem? Os casos lindos, maravilhosos que tiveram no Fantástico daqueles pais. Gente, eu me esvaí em lágrimas. É lindo ver, quando você vê que o pai ele quer o melhor. Não é o pai ou a mãe, não. Não é porque eu sou homem, estou falando de pais, mas seja ele quem for. Seja o pai ou a mãe, ou os pais, as mães, entendeu? Seja quem for. Olhou e viu o melhor interesse da criança. Se vestiu de dinossauro num calor infernal que ele falou, ainda com luvas por baixo da roupa, para poder abraçar o filho, abraçar a filha. Você vê a filha querendo ficar com o pai. Gente, você vê cada situação interessantíssima. Nas publicidades que nós acompanhamos por aí, aquele pai que chegou, que estava com a roupa ainda, chegando do hospital, que o filho foi correndo para ele, quando ia abraçar o pai, teve que se afastar desesperado e começou a chorar. Qual é a situação, qual é o caso concreto que você quer analisar? Porque é mais fácil da gente analisar assim. Vamos analisar qual é o caso concreto. Pode falar, Alexandre. Eu vou me colocar dentro do que o Dr. Júnior postou. E nós temos visto isso nos últimos dias, né? Nesses últimos 60 dias quase, o que nós mais temos visto é o direito de família se sobressair, justamente por duas questões, guarda e pensão alimentícia. São dois fatores que têm aumentado a busca pelo advogado nesse período, e eu digo que o nosso papel ele está muito acima de simplesmente propor uma ação. O nosso papel está muito mais na mediação, na orientação, do que simplesmente de pegar o cliente e incentivá-lo a entrar com a ação judicial. O primeiro passo, nesse caso, é o que nós estamos vendo. Talvez você tenha um pensamento até diferente, mas o primeiro passo é tentar-se um acordo para que pudesse ser resolvido. Primeiro, na guarda, foi o que o Júnior colocou, e essa preocupação sou de muitas famílias, porque a família apresentada no Fantástico são famílias, assim, médicos, pessoas bem-sucedidas. Nós tratamos com a sociedade mais necessitada. Exatamente. E essa sociedade, primeiro, desconhece de conhecimento. Ela não tem uma formação psicológica que consiga entender e avaliar que ela está exposta, se ela pegar aquela criança, ainda que esse vírus não cause a ela um dano, mas ele pode transmitir a terceiros, mas ele prefere, hoje é meu dia de pegar essa criança e eu vou pegar porque eu pago a pensão. Nosso papel tem sido fundamental na orientação e conscientização de que, olha, você está num grupo que você está sujeito à contaminação. O fato de você permitir ou conversar com a sua ex-companheira ou ex-companheiro de não deixar a criança ir ficar contigo é para precaver a saúde dela, a saúde do avô ou da avó, ou da própria mãe ou do próprio pai. Porque, por exemplo, eu estou bem de saúde, mas eu participo do grupo de risco, primeiro, porque eu estou acima do peso, e segundo, porque eu sou hipertenso. Então, se eu tivesse um filho que tivesse nesse momento com a mãe, por mais amor que eu tenha, eu ia compreender que para ele ou para mim seria arriscado esse contato. Hoje nós temos videoconferência, nós estamos nos falando por meio de uma videoconferência. Todos possuem celular com essa tecnologia, o WhatsApp nos dá essa formalidade de nos contactar. Então, acredito que o nosso papel fundamental é, primeiro, tentar um conselho com relação a essa organização nesse momento. Não é que a gente queira que isso perdure, porque para mim prevalece a lei. A lei diz que tem que ser dessa maneira, vamos seguir a lei. Mas vale muito a nossa consciência nesse momento. Da mesma maneira, com relação aos alimentos. Eu estou devendo, houve redução, a MP 936 me pegou de surpresa, eu tive minha redução salarial. Primeiro passo, você vai fazer contato com o teu ex-cônjuge e dizer, olha, a minha realidade, quem tem ainda a carteira assinada é fácil, o desconto vai vir sobre o que vier. E o autônomo que hoje ficou totalmente impossibilitado de receber, está vivendo dos R$600 desse programa do governo. E ele tem lá que tem que dar X% do salário mínimo. Primeiro passo, é uma tentativa de acordo, ainda que faça por escrito.
Aí a orientação entra com uma ação e os juízes têm sido, do momento que você comprova essa impossibilidade, a sua necessidade, a tua mudança de situação de alimentar, que aí é o binômio possibilidade e necessidade, você consegue sim que o juiz, numa liminar, ele adeque aquele pagamento, ainda que seja temporário, à tua nova realidade. Essa é a questão que nós temos que analisar, não somente como aquele que vai propor a ação, mas também o nosso papel fundamental de formar a opinião da pessoa e conscientizá-la. Uma demanda sempre vai ser pior nesse momento. Tudo que nós tentarmos nesse momento vai ser pior. Se funcionando, Nelson, nós já não temos tanto êxito no andamento processual, na intimação. Imagine agora que é tudo home office. Eles vão atender se quiserem, vão fazer se quiserem. É a triste realidade. E é importante o que você está falando, por quê? Por que não? Está inseguro? Está preocupado? Não sabe se vai dar certo? Eu quero ajuizar porque tudo com fulano tem que ser no papel. Vamos entrar justamente na questão que nós falamos dos cartórios agora. Faz por um documento com reconhecimento de firma, pega os advogados se responsabilizando pelas questões junto um ao outro, para negociar isso, para conversar. Nós estamos vivenciando um momento de excepcionalidade. Tudo que vai ser decidido tem que ser decidido nesse momento de excepcionalidade. Se você tem cláusulas de convivência, e se você tem cláusulas de alimentos, e você está com medo que essas cláusulas venham a ser modificadas, faz um termo fora, um termo específico, voltado à excepcionalidade que estamos vivendo. Qual é o período? Pode ser renovado? Então faz um período de 30 dias, de 60 dias, podendo ser renovado por mais 60. Faz o termo, reduz esse acordo extrajudicial. Está inseguro, está mais inseguro ainda? Está com medo do papel? Pega esse acordo extrajudicial e peticiona no processo. Informa o juízo que foi feito uma tentativa de composição amigável extrajudicial. Nada mais justo, nada mais coerente e nada melhor para o juiz observar nesse momento, que é a tentativa amigável. É observar que aquelas famílias não estão olhando para si próprias, mas estão olhando para um bem comum. Não é só olhar para a criança, porque nós falamos isso. Foi um debate muito legal que nós tivemos agora, semana passada. 3 juízes falando questões diferentes aqui do nosso estado. E um apresentou, não, mas eu faço da seguinte forma, eu já automático, quando é uma questão que pode trazer risco, eu automático suspendo a visitação e deixo 15 dias com a mãe, ou 15 dias com o pai. Aí depois que passar esses 15 dias, se o pai ou a mãe consegue comprovar que não tem efeito nenhum, não tem problema nenhum voltado à doença, eu deixo os outros 15 dias com ele e vou remanejando dessa forma. Só que são vários fatores que você tem que analisar. Alexandre, eu não tenho como montar aqui hoje uma receitinha de bolo para a gente. Porque o teu cliente vai ser uma visão, você no teu escritório tem certeza que você tem clientes de nível de salário mínimo e clientes com uma condição financeira razoável. Dani também, Mônica, Júnior, Érica, enfim, se você pegar essa listagem, todos os advogados que estão aqui de forma muito alegre, eu fico muito contente de estarem participando conosco aqui, se cada um trouxer um caso do seu escritório, nós vamos verificar que são situações que deveriam ser muito semelhantes, mas não tem como você colocar numa receita, não tem como você colocar numa forma. O importante é que nós viemos a sair daqui hoje com mais certeza ainda que o melhor caminho é a conversa. Tá desconfortável? Tá preocupado? Entra numa conversa. Os ex-cônjuges não conseguem conversar? Passe para os advogados. O advogado não consegue falar com outro cônjuge? Entre em contato com outro advogado. É mais difícil, sim, é difícil quando a pessoa tem uma condição econômica muito baixa, muito inferior, porque de repente está sendo assessorado pela Defensoria Pública. E fica mais difícil de você conversar. Mas você, advogado, você é capaz de fazer isso, de entrar em contato com a outra parte, de buscar uma conversa amigável, de apresentar prós e contras. E, se não houver a possibilidade, ir à frente no judiciário para apresentar isso. E ver o que o juiz diz. Já pensou? Eu tive um professor agora na pós do IBDFAM, o próprio Luiz Paulo Vieira de Carvalho falou isso. Qual é o advogado? E isso foi falado comigo por uma juíza
daqui da comarca de Nova Iguaçu. Ela me chamou na hora do café, na hora do break da pós, que ela faz parte da minha turma, e ela virou, tá vendo, doutor? Você ouviu o que ele falou ali? Qual é o advogado na nossa comarca lá que faz isso? Ele estava falando da questão da partilha de bens e falando que o advogado ele tem que sair da zona de conforto. Então o Luiz Paulo virava e falava, olha, o advogado tem que sair da zona de conforto. Você tem que parar com esse negócio de querer ir para a justiça e esperar que o juiz vai fazer tudo por você. Então você quer que ele entregue para você o formal de partilha. Você sabe os bens que o teu cliente tem? Sei. Você sabe o que pode ser dividido ou não pode ser dividido? Também sei. Tem dificuldade, tem litígio? Você não consegue falar com o advogado da outra parte? Consigo. Por que vocês não tentam de forma amigável compor um formal aí? Compõe uma possibilidade de formal. Faz ali a separação, olha, fulano vai ficar com X% do bem tal, ou vai ficar com tantos bens, o outro vai ficar com bens a mais, o outro vai ficar com bens a menos, da conta bancária tal vai ficar parte para um, parte para outra, ou essa conta bancária aqui vai para um, a conta bancária de lá vai para o outro, vão pagar os tributos da seguinte forma e apresenta em juízo. Aí todo mundo reclama que inventário leva 15 anos para fazer, 12 anos para fazer, não é isso? Mas é o juiz que tem que decidir tudo para aquele advogado ou para aquela advogada. É o juiz que tem que falar a cada momento do que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer. E, de repente, nós podemos nos antecipar. Nós estamos num momento diferente. Nós vamos sair dessa crise, dessa pandemia, Alexandre, muito mais fortalecidos. Você pode ter certeza disso. O advogado que ainda estava na morosidade, ele vai descobrir que ele precisa se moldar em novos termos. Aquele que já era ágil, ele vai buscar mais agilidade ainda. Nós vamos sair com uma nova visão, uma nova perspectiva de trabalho. E nós vamos evoluir de uma forma absurda. Basta cada um, no seu cada um, movimentar aquilo que quer fazer para o crescimento da sua profissão. Nelson. Pode falar. Dentro do que você falou, dessa nova fase que nós estamos sendo preparados, na verdade, né, do que nós vamos viver, e vai permanecer essa questão de audiências virtuais, tudo isso vai demandar de nós o quê? Buscar conhecimento, se preparar. Mas, além de tudo isso, eu digo que essa pandemia veio trazer para nós uma conscientização de que nós temos que nos valorizar. Porque hoje a sociedade, e nós estamos vendo como nós somos importantes em meio a toda essa loucura que tem acontecido. Então, se nós somos essenciais, e tanto que os bloqueios, através até mesmo da brilhante luta da seccional em relação à prerrogativa que nos permite transitar, a visitar os presídios, a nos locomover, nós temos que também entender que a demanda vai chegar até a nós, mas nós temos que, antes de orientar, dizer, olha, tenho como te orientar, mas para isso o meu valor, a minha capacidade é X. Nós temos que parar com esse medo de cobrar, porque vai desistir. Não vai desistir. A pessoa que quer ser bem orientada, ela quer um profissional capaz. E eu acredito que nesse grupo que estamos aqui com 40 pessoas, e dentro do grupo, falei em restrito ao AB Queimados, que eu sei a numeração, são 312 advogados inscritos, eu sei que todos são capazes. Ninguém é melhor do que ninguém, um pode ter um pouco mais de vivência, de experiência, mas somos unidos para poder superar esses desafios novos que estão chegando. Temos que aprender a cobrar. Estou com problema, cortaram minha luz. Ok, eu te cobro 200, 300 reais para poder requerer uma liminar. O tempo é de dificuldade. Há uma exceção. Então, dentro dessa exceção, aqueles que conseguirem se fazer vão crescer. Eu temo, e eu já falei com alguns amigos, que eu me preocupo muito com grande parte dos meus advogados de queimados que não tem essa maniabilidade com tecnologia. Ele não tem, às vezes, alguns até não têm a tecnologia dentro de casa, outros têm, não sabem operar, outros não têm o suporte de internet. Você viu que eu mesmo, no início, estava lutando para poder conseguir me logar. Então, eu me preocupo dessas pessoas pararem
Então, eu, junto com a minha diretoria, que assim eu só tenho a agradecer, nós temos uma consciência que, passado tudo isso, a OAB Queimados vai trabalhar para que nós possamos dar o máximo de suporte a esses advogados, capacitando melhor eles, preparando melhor nossas máquinas para poder atender a essa demanda que vai ser muito grande. A realidade também nos trouxe o fechamento de inúmeros escritórios, dá para a OAB uma responsabilidade ainda maior. Então, nós temos que nos capacitar, nós temos que tentar nos aconchegar a essas situações. E eu digo, essa semana jurídica para nós é muito importante, porque nos tira dessa visão só de problemas, nos traz para um campo totalmente novo. Esse momento também é aquele momento, Nelson, de nós nos familiarizarmos, né, com o mundo virtual, porque vai ser assim que vai acontecer daqui para frente. Então, assim, primeiramente, eu te agradeço porque você se dispôs a estar aqui conosco. Sei do seu dia a dia, uma correria, uma loucura, é responsabilidade. Eu digo sempre para os meus diretores que desde o dia 18 eu tenho trabalhado muito mais no home office do que na própria subseção, porque você está ali, você fala, mas agora você vê como é que nós somos importantes para a nossa classe. É verdade. É ser realmente... Quem dizia muito isso era o Dr. Jorge Rosenberg. Nós somos homens de ordem. Verdade. E é aí que nós vemos o quanto nós amamos essa OAB. É quando nós nos dedicamos sem interesse a nada, sem requerer nada. Alexandre, eu vou falar uma coisa para você. A gente não consegue, né? A gente não consegue extrair pessoas boas da nossa vida. Impossível a gente não lembrar. E na nossa fala, nos nossos passos, né? Eu queria deixar um abraço também para a minha vice-presidente do coração, a Kelly Rosenberg, filha do Dr. Rosenberg, está na sala conosco, está ali pulando. Quando você falou ali do meu pai, meu pai, já estava ali comemorando. Kelly, é isso mesmo. E no início eu também falei sobre isso, né? A questão de homens e mulheres de ordem. Não tem como tirar esse pensamento da nossa mente. Isso entranha no nosso... Nelson, pode falar. Eu posso só fazer 2 citações. Eu falei no começo, mas não estava na sala. É o Dr. Rodrigo Plaza, presidente da OAB Campo Grande. E eu vi agora que o Dr. Victor Augusto, que é o diretor da ESA Campo Grande, também está na nossa sala. Eu quero agradecer esses 2 amigos que foram, assim, primordiais para que a ESA Queimados fosse instalada e para que esse evento pudesse acontecer. Então, assim, hoje, diante de tanta dificuldade, nós vemos que quando nós nos unimos, nós conseguimos superar a dificuldade, os percalços que a vida tem nos trazido. Esses 2 amigos eu só tenho a agradecer. Eu não sei se o Dr. Rodrigo Plaza ele quer falar alguma coisa. Eu sei que a gente já avançou bastante tempo, mas se tiver, eu peço. É só ele me dar um ok aqui na palavra que eu abro o microfone dele aqui. São pessoas importantes, assim como você, como os palestrantes que estão conosco nesta semana jurídica, Dr. Fagner Sandi, Dr. Marcelo Segal, o Dr. João, a doutora, acho que é Valéria, eu não me engano, o último nome da palestrante que é da OAB Barra. Eu vou até doutora conseguir. Jéssica. Jéssica da OAB Barra, ou seja, 3 subseções, Campo Grande, Queimados, você por estar em Nova Iguaçu e Barra da Tijuca para realizar um evento desse porte. Então, assim, isso nos alegra bastante, Nelson. É verdade. É difícil, não é fácil, só Deus sabe como que foi as nossas semanas, Dani, eu, Juliana, Douglas, na loucura de organizar tudo isso, para poder hoje estar aqui funcionando. E eu, assim, de coração, quero te agradecer imensamente esse carinho seu por estar aqui conosco. Desculpa se falei muito, mas, assim, a gente tem que agradecer as pessoas que realmente merecem. Que nada, Alexandre. Aqui nós temos que sempre colocar na nossa mente que nós crescemos juntos. E isso que é importante na nossa caminhada. Não tem essa história de você falou muito ou falou pouco. E sempre fala aquilo que é essencial. Porque nós vamos aprendendo em conjunto. A sua experiência me engrandece, a minha experiência pode trazer algum fruto para você. E isso tem sempre que ser levado em consideração. Eu só queria deixar um detalhezinho para poder fechar aqui, para encerrar de uma vez, Alexandre. Até porque, como você falou, o tempo já foi, todo mundo gostou, todo mundo está muito feliz, mas ficar ouvindo demais o gordinho também vai encher a paciência, né? Deixa eu só apresentar um detalhezinho aqui, que eu quero deixar um comentário para vocês. Deixa eu só abrir a tela. Cadê você aqui?
Estou tomando uma surra ainda do programa, não fiquem tristes comigo. Quanto a considerações finais, que a todo tempo nós devemos buscar compor resoluções extrajudiciais. Boa parte do conflito entre pais ou responsáveis se dá pela dificuldade de comunicação, isso é muito importante termos em mente nesse momento. E o advogado é o único elemento que pode separar o cliente de um desgaste judicial desnecessário. Vamos incentivar a rentabilidade profissional através do menor custo de tempo, sempre observando isso. Quando nós falamos agora há pouco sobre a ideia da mutação dos efeitos executórios, isso trouxe uma grande dificuldade quanto à questão justamente de fundamentação. E eu achei interessante que ninguém perguntou isso, né? A questão da mutação dos efeitos executórios. Ninguém perguntou sobre isso, mas eu queria deixar aqui para que vocês possam consultar um RESP, que é muito interessante, é de 2018, é um processo que vem se arrastando de 2005, e ele foi ao STJ em 2018 e teve uma decisão fantástica, que fala justamente sobre essa mutação dos efeitos, querendo discutir se poderia ou não ser utilizado na ação por rito do 528, no pedido de prisão, né, prisão civil do devedor de alimentos, se poderia deixar suspenso o efeito dessa prisão e utilizarmos de outros meios de execução. E que esses outros meios de execução, se eles não saciassem aquela execução, se poderia voltar a utilizar aquela prisão. Mas era em um processo só, e foi entendido que era uma linha de raciocínio que os meios de execução, eles são conjuntos. Eles não possuem ordem cronológica para serem utilizados. O que não se pode fazer é prender a pessoa 2 vezes pelo mesmo período arguído. Agora, se você resolver suspender o momento de execução, isso é uma lição para a gente levar para nossa vida fora a pandemia também. Existem outros meios, de repente você entrou com a execução do 528 e descobriu que o camarada tem um carro, descobriu que o camarada tem um dinheiro em conta que você consegue penhorar e que você acha que é mais viável receber o dinheiro do que prender o cara. E você pode orientar o teu cliente a fazer isso. Não pode se tornar a prisão civil, ela não pode se transformar numa vingança. E a idealização é essa. E o RESP é o 1733697. RESP 1733697. Então fica essa dica. Eu acho que é bem interessante. Você falou sobre gratidão, Alexandre. Eu me sinto extremamente grato por fazer parte dessa família, tá? Sou muito feliz, Dani, porque o Papai do Céu fez essa junção de vida, né? Esse contato nosso, Alexandre, da Juliana, da Marcela, da Dani, da Patrícia, do Douglas, enfim, de uma família, realmente, Nelson Eduardo também, meu xará, pô, a gente só vive aí nessas brincadeiras, mas são pessoas de extrema responsabilidade com o que estão fazendo. Estou muito, muito feliz por estar participando do início dessa semana jurídica. Como eu já falei para você, Dani, no privado, falei com o Alexandre, sabia que iria ser sucesso, eu tenho certeza que vai ser sucesso, não somente pelo evento, mas pelo atingimento das pessoas que estão participando, por as pessoas estarem sedentas de incorporar a sociedade novamente, de estarem isoladas em suas casas e terem oportunidades magníficas como essa, de estarem incorporadas socialmente novamente, de poder olhar para o colega, para olhar para a colega que estava sempre ali no fórum com ele, estava sempre no fórum com ela, que passava e dava bom dia, até mesmo aquela pessoa que não gostava muito de falar com todo mundo e agora está mudando a sua forma de agir de repente. Gente, estou muito feliz por isso. Alexandre, não tenho palavras para te agradecer. Dani, não tenho palavras, que seja a primeira de muitas semanas jurídicas que eu possa estar aqui, não somente falando, mas também estar na plateia aplaudindo o trabalho de vocês, porque eu tenho certeza que é um trabalho de muito, muito carinho, de muita dedicação,
de noites a fio ali, deixando as coisas pessoais de lado, os momentos profissionais de lado, para fazer algo de bonito para a classe da advocacia. Tá? Então vocês estão de parabéns, como sempre, e eu sou suspeito para falar, mas meu muito obrigado. Peço a vocês que curtam lá o meu Instagram, que sigam o meu Instagram, que acessem também lá no YouTube o nosso canal, Praticamente Direito, tá? É um trabalho que o IBDFAN Nova Iguaçu Mesquita está fazendo através desse canal. Nós estamos jogando uma quantidade de vídeos ali no canal. Tem várias atividades do IBDFAN Nacional que estão indo para o canal, estão sendo locados ali. Aproveitem, conheçam bastante. Nós temos lá uma área só de adoção. Estamos inaugurando lá uma área com as dicas do dia, que a doutora Cíntia Santiago nos deu o prazer de inaugurar essa área agora, nessa segunda-feira. Então, o nosso primeiro vídeo já está lá. O meu amanhã já fala de uma outra área interessante também. Nós estamos tentando manter uma coerência. Muito feliz por vocês. Espero que vocês continuem apoiando o nosso trabalho, tá bom, Alexandre? Porque, com certeza, nós vamos estar somando forças nesse caminho aí para o engrandecimento da advocacia. Muito obrigado. Com certeza. Nós que agradecemos. Antes da doutora Juliana Cortati fazer o encerramento, eu quero abrir a palavra aqui ao doutor Rodrigo Plaza, presidente da OAB Campo Grande. O excelente evento. Professor Nelson Ribeiro, o senhor realmente tem muita propriedade sobre o tema. Eu fui aqui um espectador privilegiado, mas queria ressaltar aqui principalmente o trabalho da doutora Daniele Carvalho, junto à ESA, da OAB de Queimados, o doutor Alexandre Fontes, que além de ser um grande gestor de ordem, parceiro, eu posso afirmar aqui que a nossa amizade transcende as nossas pessoas e vão de encontro às duas subseções, Campo Grande e Queimados, e já vou adiantando. Temos um projeto aí para um futuro próximo de um grande evento envolvendo várias subseções. E esse projeto será liderado pela OAB Queimados, OAB Campo Grande e OAB Barra da Tijuca, nosso grande irmão Marcos também. Com certeza. Autorizou a falar. Então, tenho a agradecer a todos vocês, todos os membros da ESA, de Queimados, membros da OAB, professor Nelson Ribeiro, sensacional, doutor Daniel Carvalho, meu irmão, Fontes. Obrigado aí por ter me proporcionado esse privilégio e, de certa forma, bacana das subseções. Conhecendo Campo Grande, a casa de vocês, espero que assim que retornar nossos trabalhos presenciais, pós-pandemia, terei o prazer de fazer uma reunião com vocês, um evento, Campo Grande, Queimados, enfim, parabéns e muito obrigado e sucesso aí com o resto da semana. Valeu mesmo, Rodrigo. Doutora Juliana, agora é contigo, filho. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá certinho? Sim. Tá ouvindo assim. Quando a Dani falou que eu deveria fazer o encerramento, eu pensei, o que eu vou falar depois de tanta fera ter falado junto? Explicação do Nelson maravilhosa. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Sempre que a nossa diretoria elabora algum evento, pensamos sempre no seu nome, pela sua didática, pelo tanto de conhecimento que você tem a compartilhar conosco. Parabenizar a Dani, a doutora Dani e o doutor Alexandre pela iniciativa da Semana Jurídica. No ano passado, no mês do advogado, nós tivemos uma palestra com o doutor Renato Porto, no qual ele falou que o advogado ele precisa se adaptar, ele precisa se especializar. E eu acho que essa pandemia veio para remexer tudo isso, né? A gente está se adaptando às novidades tecnológicas. Então, foi um evento incrível, uma idealização incrível. Obrigada, doutor Alexandre. E agradeço também aos presentes, né? Foram quase 40 pessoas simultaneamente aqui conosco. Acho que foi um público incrível para essa abertura. Sei que tem muita gente que tieta o doutor Nelson, né? Tá todo mundo do CDCA aqui. E convidar, porque a Semana Jurídica ela continua. Amanhã às 16 horas a gente tem a segunda palestra com o doutor João Passos. Veio meio que para complementar tudo isso, falando da questão da oratória para os advogados. Então não percam, estejam conosco, voltem a participar. Não acho que não vai ter como abrir para perguntas agora, por conta do avanço do horário, mas o doutor Nelson disponibilizou as redes sociais, pode perturbar, porque ele é super acessível. Verdade.
Doutora Dani vai falar? Dani? Eu só queria agradecer também a todo mundo, né, por ter colaborado, porque sem a participação de vocês nada é possível, né, nem dos palestrantes, nem dos advogados e advogadas que fazem parte dessa nossa ETANG, fazem parte aqui dessa nossa rede, né, jurídica, dessa rede que eu sempre digo, né, a tecnologia ela avança e graças a Deus por isso nós estamos juntos por causa dela. Mas se o humano não avançar junto, não somos nada. Né? Não adianta só a tecnologia. Então é preciso que se avance em conjunto, né? O humano e a tecnologia. É isso que nós estamos fazendo nessa semana jurídica. Né? Estamos dando mais um passo na nossa carreira, na nossa formação, buscando novos meios, né, de transformar essa relação cliente-advogado. Eu penso que é um momento importante. Eu estou muito esperançosa. Eu acredito muito que pós-pandemia vamos ter muito trabalho e é muito importante que estejamos preparados para essa jornada que virá. Então, muito obrigada. Amanhã eu conto com vocês. A palestra de amanhã também é um tema importante. Oratória é de extrema importância para a nossa atividade profissional. Nesse momento, então, que nós estamos precisando nos adaptar à rede social, é mais um instrumento que só vai somar a nossa prática, né? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu tenho que gravar um vídeo, alguma coisa assim, ainda fico um pouco insegura, né? Aquela câmera ali, nossa, a gente fica, meu Deus, a gente falar e fica com medo. Então, é uma palestra muito importante. Agradeço a todos e a todas as pessoas que estão aqui. Muito obrigada. Amanhã estaremos juntos novamente. E fiquem em casa, né? Essa Exatamente. é a mensagem final. Fiquem E em use casa. máscara se for sair, pelo amor de Deus. Verdade. Tchau, gente. Muito obrigado. Uhum.